Olá, boa noite. Eu sou José Inácio Ramos da Silva. Eu sou aluno do curso de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do campus de Nova Iguaçu. Esse vídeo é uma aula a respeito das questões indígenas no Brasil. Ele se deve ao fato da necessidade de atender à demanda, né, da avaliação final da disciplina Educação, História e Cultura dos Povos Indígenas, ministrada pelo professor Renato Nogueira. Bom, nessa aula nós vamos analisar todas as questões pertinentes aos povos originários, né, e tentar entender por que se tem um entendimento, o tratamento que se dá aos povos originários atualmente, né? A gente tem que sempre lembrar que tudo é construção histórica, né? E que fatos não são processos isolados no tempo. Eles sempre são frutos, né, em grande medida do passado e que vão produzir conhecimentos, ações e gostos para o presente e para o futuro. Então, tudo está interligado. Nesse sentido, para a gente entender como é tratada e por que é tratada dessa forma as questões indígenas na atualidade, eu proponho uma viagem no tempo. Antes dessa viagem no tempo, eu vou trazer algumas provocações de algumas terminologias, de coisas que se pensam ainda atualmente que são equivocadas em relação aos indígenas. Passado esse primeiro recorte na atualidade, eu vou viajar no tempo para 1891, 90, 91. São os primeiros anos da nova república, para a gente verificar como a questão indígena foi tratada na nova Constituição, quando o Brasil virou uma república, e nos primeiros anos. Depois eu faço uma viagem no tempo de mais ou menos 60 anos, para a gente verificar como foi essa questão durante a ditadura militar. Mais uma vez eu faço um salto para uns 20 anos à frente, no final da ditadura militar, como a redemocratização e a criação da Constituição Cidadã de 1988, como ela tratou da questão dos indígenas. E aí eu chego nos nossos dias atuais, e mais um salto de 35 anos no tempo, mais ou menos, 30 anos, vamos dizer assim, para a gente verificar como é atualmente, o que tem sido feito atualmente, tem sido pensado, e o porquê dessas coisas. Bem, iniciando aqui nos nossos pensamentos e ponderações acerca da questão indígena, a gente vai começar a pensar, né, certos termos, como, por exemplo, índio não deve usar celular porque não é da cultura dele. Ou, por exemplo, índio que usa roupa não é índio. E aí esses termos eles vão tentar definir que para ser indígena, esse índio, entre aspas, não é à toa. Eu vou explicar já o porquê. Porque os indígenas eles não podem usar celular, usar roupa de homem branco, vamos dizer assim. E aí tem termos como programa de índio, querendo se referir a programa ruim. Esse produto é tabajara, querendo se referir a um produto que é falsificado. Ou tem terminologias, quem fala mim é índio. Quando alguém fala errado para mim fazer, por exemplo. É para eu fazer. Quem fala mim é índio. E aí a gente tem a primeira problematização do termo índio, tá? O termo índio ele não é aceito porque o pensamento, né, dos povos indígenas, né, o estudo e o respeito que se deve aos povos indígenas, a gente acaba por entender que índio é um termo dado pelo invasor europeu, equivocado, né, quando ele esbarra aqui no Brasil, no que seria o Brasil, né, e acha que chegou às Índias, que é no continente, subcontinente asiático,
e devido à semelhança, né, ele chama de índios e diz que chegou às Índias. Então, primeiro, porque é uma alcunha dada pelos invasores. Segundo, porque esse termo visa homogeneizar etnias diversas, com diversas culturas, diversas formas de performar e entender a religiosidade, diversas aparências, como a gente pode ver nessa foto, que tem diversas etnias aí. Você vê que cada um se ornamenta de um jeito, cada um se apresenta de um jeito. Então, se usa povos indígenas e não índio para dar conta de atender a essa multiplicidade, essa riqueza, essa diversidade cultural dos indígenas. E a gente repara que em todos esses termos aí, como programa de índio, os outros que eu falei, vão estar sempre querendo dar um teor negativo para os indígenas, né? Por que ocorre esse tipo de coisa? Por conta do histórico que a gente vai ver aqui, que se construiu no Brasil a imagem do índio como sendo, primeiro, não sendo nem ser humano, depois sendo um ser humano menor e selvagem, entre aspas, né? Por conta da tentativa de civilização, entre aspas, também, do invasor, do homem branco aos nossos habitantes originários, né? E é a civilização, entre aspas, porque a gente tem que problematizar o que é civilização, né? Civilização é você invadir a casa alheia, matar a milhares e tomar a terra para si? Isso é civilizado? A gente fica com esse questionamento aqui e é muito fácil a conclusão, né? Essa tentativa de civilização, ela vai marcar toda a história brasileira, né? Marca até hoje, em verdade. Por mais que, de repente, práticas políticas públicas que se designem a fazer essa catequização, essa civilização, entre aspas, dos índios, ainda hoje em dia seja extremamente problematizada e atacada, ela ainda existe, né? Tanto que a gente vê no governo anterior, durante 4 anos, a questão indígena foi amplamente atacada, né? E aí, como eu falei, isso começa lá na catequização, a tentativa de catequização dos indígenas, vai passando ao longo do tempo com tentativa de assimilação deles na sociedade, de maneira que a sociedade moderna, né, fosse algo positivo, os indígenas algo negativo, e eles tinham que se adequar, tinham que se educar para entrar na sociedade. Isso é extremamente equivocado. Os povos indígenas têm culturas, têm uma gama de diversidade e de visões de mundo que tem que ser respeitada como quaisquer povos, do que se organizam de uma maneira que a gente entendeu por convencional, com prefeitura, com ruas asfaltadas. Os indígenas não vivem dessa forma, eles não entendem isso como um meio de vida e tem que ser respeitado da mesma forma que quem entende. Até porque os indígenas não tomam, né, nada de ninguém para viver, né, para fazer a manutenção da sua vida. Dito isso, a gente vai pensar um pouquinho sobre a questão das aculturações, né? A aculturação imposta e a aculturação natural. A aculturação, vale a pena a gente lembrar, que é quando ocorre o encontro de 2 ou mais culturas, e dessas culturas elas saem, vamos dizer, tocadas pela outra, né? Levando características da outra cultura para si. Isso ocorre, gente, em todo e qualquer encontro cultural, certo? A gente pode pensar, por exemplo, mas os portugueses, os invasores, eles assimilaram a cultura indígena? Sim, assimilaram não a cultura indígena como um todo, né? Assim como a cultura indígena também não assimilou a cultura dos europeus como um todo, mas pontos específicos, como, por exemplo, o hábito de tomar banho, por exemplo, que é dos indígenas. Fora que a gente tem diversas palavras, diversas coisas na nossa alimentação, etc. e tal.
Isso é a aculturação, né? Quando uma cultura absorve da outra, mas não deixa de ser essa cultura. E os indígenas, por sua vez, ao longo do tempo, primeiro eles foram obrigados, né, tentaram impor que eles não falassem as línguas deles, que eles vestissem a roupa do homem branco, usassem calçado, né? E ao longo do tempo, isso foi se colocando em maior e menor grau, a depender da proximidade que os povos iam tendo com os homens brancos, né? E se a gente for pensar, né, que quem usa um objeto ou quem professa de uma fé que não é da sua cultura deixa de pertencer àquela etnia, a gente tem que pensar que o celular, por exemplo, é o artifício, é o objeto dos Estados Unidos. O mundo inteiro usa celular, o mundo inteiro não é estadunidense. A gente tem que pensar que o brasileiro ama o futebol. O futebol é inglês. Nós não viramos ingleses por gostar de futebol. Continuamos sendo brasileiros. De mesmo modo, o indígena, quando vai utilizar objetos da cultura do homem branco, ele vai usar celular, ele vai usar roupa, ele vai dirigir carro, e ele sim continua sendo indígena. E essa discussão é válida porque atualmente existem 365 etnias que falam 274 línguas e que conformam um total de quase 900 mil pessoas. 897 mil indígenas atualmente tem no Brasil. E também é importante a gente lembrar que em 1500 esse total era de cerca de 3 milhões de habitantes. Então a gente vê que essa aproximação, a chegada do homem branco e a invasão, né, a permanência ao longo dos séculos, matou aí quase 3 milhões de indígenas. Porque a gente vai ter quase 3 milhões não, mais de 2 milhões de indígenas. Porque a gente vai ter aí nem 1 milhão atualmente vivo. Ou seja, mais de 1/3 da população originária foi dizimada pelo homem branco. Bom, começando a nossa viagem no tempo, é importante a gente começar a pensar um pouco na primeira Constituição da República. A primeira Constituição da República, ela foi criada para dar conta de um novo modelo de governo para o Brasil, como a gente sabe, né? Até 1889 era monarquia, e devido a processos que aconteceram antes, vai o Brasil, né? Tem o golpe lá militar que faz essa troca de governo, de modo não de governo, mas modo de governar, e vira uma república. Quando vira uma república, é necessária uma constituição específica para aquela república, já que a anterior era voltada para a monarquia e não nos servia. Beleza. Só que, quando vai se fazer uma nova constituição, quem é chamado para falar nessa constituição, para opinar nessa constituição, para dizer, né, para que rumos iam ou não, são as pessoas que participam do golpe. Os indígenas não participaram desse golpe. E eles são completamente negligenciados, ficam de fora da elaboração para a participação da nova Constituição. Eles além deles não serem chamados para participar da Constituição, eles também não são contemplados na Constituição. Eles não são citados. E aí a gente já vê um Estado brasileiro se conformando a partir do negligenciamento de muitos povos, que são os povos indígenas. Então, nos primeiros anos da República, né, a gente vai ver que nessa negligência, né, aos povos originários, a gente vê, por exemplo, nessa foto aí, né, pessoas dos povos originários, indígenas, utilizando, né, roupas dos homens brancos com alguns artefatos seus. Fatalmente, isso aí era algo imposto aos indígenas que chegaram, né, que tinham esse contato mais próximo,
né? Fruto daquela aculturação que eu havia dito anteriormente. Então, nos primeiros anos da República, a gente vai ver que tem um Código Civil da República em 1916, quase 20 anos depois da proclamação, que ela vai considerar os indígenas como sendo incapazes de exercerem seus direitos e de atuarem como cidadãos. Nesse sentido, eles tinham, foi considerado que eles tinham que ficar sob a tutela do Estado, não tendo nenhum direito à participação política e nem à representação nas votações e nas decisões. Ou seja, não podia ter candidato indígena e eles também não podiam votar. E nem mesmo nas questões que envolviam a sua própria terra. As suas próprias terras, melhor dizendo. Então, os indígenas não eram reconhecidos de sua diversidade e eles eram vistos de modo homogêneo. E justamente muito pelo... o símbolo disso é o termo índio, que eu havia dito anteriormente. E a sua multiplicidade cultural não era valorizada. Isso nos primeiros anos da República, quando a gente se oficializa como um Estado independente, dos modos de ver que eram, vamos dizer, monárquicos, que é algo que vai resvalar numa certa forma de governar mais homogeneizante, e aí se espera que uma república, que é para atender ao público em geral, tá no nome, res pública, república vem de res pública, que é coisa pública, e nesse sentido, quando se espera se ter algo que abarque a todo o público, a gente já vê a discriminação em forma de negligência e de diminuição dos povos originários. Fazendo um salto no tempo agora de cerca de alguns anos, a gente vai ver a ditadura civil-militar. Bom, durante a ditadura civil-militar, que foi um golpe que ocorreu em 1964 e que durou até 1985. O que ocorre aqui? Ocorre um incentivo e um financiamento de políticas de expansão e desenvolvimento econômico para o interior do país. Os governos militares eles vão privilegiar esse tipo de pensamento, esse tipo de política. Nesse mote, nesse intuito, é criada a FUNAI, que era completamente diferente do que a gente conhece atualmente. A FUNAI ela vai servir, a princípio, para instituir a política indigenista do governo militar. Esse governo militar ele vai pretender construir estradas e hidrelétricas para explorar as terras do interior do país. E essa preocupação dos governos militares, a princípio, é somente com o desenvolvimento econômico da nação, não é com o cuidado ou a proteção das pessoas em si, muito menos dos povos originários. Então, a gente vai ver que essas políticas expansionistas elas vão justamente prejudicar os povos indígenas, porque vão fazer eles saírem de suas terras por meio de atos violentos e sem se preocupar com a manutenção de suas vidas. E nesse processo de desenvolvimento econômico, o desenvolvimento está aí duplicado, mas agora eu vejo até pertinente estar duplicado, porque era fortemente, fortemente privilegiado, o desenvolvimento econômico, era isso que os militares queriam, faz com que o Estado vá perseguir, prender, torturar e matar lideranças indígenas, que vão reivindicar os direitos da população, Se a gente jogar no Google, os indígenas durante a ditadura civil-militar, a gente vai ver coisas horrorosas, como, por exemplo, um desfile militar, isso tem vídeo no YouTube, inclusive, um desfile militar no Nordeste do Brasil, em que dois militares carregam um indígena de ponta cabeça no que é chamado pau de arara, em que o indígena é preso pela dobra do joelho
e amarrado na mão durante um desfile parecido com esse 7 de setembro que a gente tem. Tamanha a crueldade, tamanha a negligência e a desumanidade com a qual esses povos originários foram tratados durante os governos da ditadura civil-militar. Dando um outro salto no tempo, em 1985 a gente tem o fim da ditadura militar. E aí começa a se pensar uma nova legislação, né? E nessa Constituição, os indígenas vão ter uma legislação própria que vão pensar, né, os seus territórios, né, habitados por eles, né? E nesse sentido ocorre de os índios serem reconhecidos, né, indígenas, perdão, serem reconhecidos como sua organização social, suas línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as suas terras que tradicionalmente ocupam, né, competindo à União, ou seja, ao Estado brasileiro, demarcar essas terras, né, protegê-las, né, e se fazer respeitar todos os seus bens que ali estão. A FUNAI ela vai mudar de função, né? Ela vai passar a ter a função que deveria ter desde o início, que é proteger os povos indígenas. E dentro das ações da FUNAI, a gente pode destacar que ela tem que realizar estudos nas áreas ocupadas pelos povos indígenas, né? Para garantir a sua demarcação, fazer o monitoramento das terras indígenas, fiscalizar a ocupação, né? E fazer articulação com o governo para que haja a garantia dos direitos dos indígenas, certo? Por fim, né, em grande medida, realizar, né, ações para a manutenção da diversidade e da dignidade dos indígenas enquanto cidadãos brasileiros. Mas aí, agora eu vou chamar a atenção para vocês de um outro ponto, né? A gente tem que entender que onde houve invasão, que eles chamam de descobrimento, houve uma tentativa um intuito de ganho de bens materiais, né? Ao longo do tempo, essa tentativa de ganho de bens materiais, independente do que quer que se faça, ganha um nome de capitalismo. Ela sempre existiu na história da humanidade, mas a partir de uma certa época ali, da década do século XVI, XVII, vai começar a ganhar o nome de capitalismo, né? E aí eu digo povos originários em geral, porque isso acontece também no encontro de europeus quando eles invadem a África, por exemplo, ou quando eles invadem a Oceania, a Austrália, por exemplo, ou a Índia, e etc. e tal. Então, sempre que tem esse encontro de europeus, né, e mais tarde isso seria repetido pelos próprios estadunidenses, né, dos Estados Unidos, quando sempre alguém que detém dinheiro e poder encontra um lugar natural, intocado, que tem riquezas, riquezas naturais que podem gerar bens materiais, essa galera vai fazer fatalmente a imposição de seus direitos à força, direitos que eles não têm, certo? Então, a questão indígena no Brasil e no mundo, a questão dos povos originários, ela é permeada pela ganância, pela vontade de ganhar, de obter lucros, né, e juntar renda, né, e ganhos. E isso é abarcado, né, no cinema norte-americano, por exemplo. E aí eu trago dois exemplos para vocês. Um da década de 90, né, no desenho Pocahontas, o encontro de dois mundos. Pocahontas é a história de um expedicionário inglês que chega nos Estados Unidos e vai conhecer uma índia chamada Pocahontas, e eles vão lá viver o caso de amor deles, etc. e tal. Esse desenho ele é um desenho infantil, mas nele demonstra-se claramente as intenções do homem branco ao chegar no que eles vão chamar de Novo Mundo. Isso fica muito claro no desenho, né?
além de uma série de problemas como a exaltação do homem branco, a exaltação do homem, né, como sendo o grande protagonista da história e não da mulher, como tendo dividindo, né, algumas vezes até sobressaindo esse protagonismo, né? Então, Pocahontas é um desenho que, embora seja infantil, embora seja dos anos 90, traz esse questionamento muito simples da gente enxergar, muito fácil da gente entender. E o mega sucesso de bilheteria aí, né? Que ocupa aí tá entre as das duas maiores bilheterias do mundo. Avatar está entre as três, com os seus dois filmes, Avatar 1 e 2, né? Virou uma franquia, como a gente sabe, a série de filmes vão ser feitos. Avatar trata da questão do encontro dos poderosos, que a gente modernamente chama de capitalistas, com os mundos intocados, né? Com os povos originários. Quem viu Avatar vai se lembrar que é um grupo de terráqueos, né, estrangeiros, e aí o filme já começa criticando o capitalismo desde o início. É uma terra caótica que está pobre, que o capitalismo empobreceu de tanto extrair os recursos, né? Água, pede materiais preciosos, produzir combustíveis fósseis. Isso tudo vai exaurir, esgotar o planeta e existe uma expedição pelo mundo, pelo universo, que vai encontrar um planeta chamado Pandora e vão mandar uma expedição para esse planeta e vai descobrir que lá existe um minério, né, que vai servir como combustível muito potente para alimentar a vida na Terra, que está morrendo por falta, por ter exaurido os recursos naturais e por não ter mais como produzir combustível, por exemplo. Então, em grande medida, Avatar está mostrando a busca, né, por recursos, né, e a tentativa de conseguir esses recursos independentemente do que aconteça. O que a gente vê no filme é o que ocorreu ao longo do mundo, né? Armas pesadas contra armas mais rudimentares, a gente vê o processo de aculturação, a gente vê que nos filmes eles também aprendem a falar a língua dos humanos, né? Os Na'vi, que são os povos nativos, e um humano vai para viver com eles, para tentar descobrir onde está a grande fonte, e descobre que é embaixo de uma árvore originária e que os homens, os terráqueos, os homens vão explodir essa árvore, e mesmo que a árvore seja a vida, né, seja uma forma de vida, e a que sustenta o planeta, eles não se importam com isso, vão lá e explodem para pegar esses recursos, né? Só que no filme tem um final um pouco melhor do que é a nossa realidade, porque a natureza ela vai combater e vai vencer o invasor. No filme a gente vê claramente, né, não dá nem para dizer que é metáfora, é uma crítica muito aberta ao capitalismo. E durante as aulas dessa disciplina, né, de História e Educação dos Povos Indígenas, as leituras que nós fomos fazendo me remeteu claramente que Avatar, os redatores, os escritores de Avatar, eles leram a literatura moderna, a história moderna sobre a questão indígena, porque a forma como os Na'vi vão entender a natureza é da forma que os indígenas de fato entendem, a forma como eles vão viver é de fato como eles vivem, a cosmologia, o modo deles de entenderem o mundo, o modo deles se relacionarem com o sagrado. Tudo isso é de fato como os povos indígenas entendem. Então, a gente vai entender que não só a questão indígena ela é atrelada ao capitalismo, como já existe gente que está dentro da máquina capitalista criticando isso e analisando de forma mais profunda. Chegando, enfim, da questão indígena na atualidade, a gente vai ver que a demarcação de terras indígenas ainda é um dos problemas mais graves no Brasil, né? Fazendeiros, madeireiros, garimpeiros, eles vão ocupar as terras, explorar seus recursos e impedir o prevalecimento dos indígenas, dos direitos dos indígenas sobre as áreas, né? A gente vê que o desmatamento da Amazônia é em grande medida para isso, seja pela forma ilegal ou seja pela forma legal, que a gente vê também ao longo do tempo.
a, a derrubada da floresta para colocar gado, né, para agropecuária, para o agronegócio. E isso aí é complexo, porque tira a mata, você mata o índio. Aí a gente vai ver na tabela à esquerda, no mapa à esquerda, né, os locais onde estão as demarcações de terra. Né? Em vermelho são as demarcações que estão ainda em estudo, em verde são as que já estão demarcadas e em roxo são as que estão em homologação, porque existe uma análise, é feito o processo de homologação antes de instituir uma terra como indígena. Né? No mapa à direita, a gente vai perceber a proporção de terras legais e regularizadas, melhor dizendo, e não regularizadas, certo? Porque índio ocupou uma terra, indígena ocupou uma terra, é legal. Ponto. Porque eles são os donos originários, os indígenas são os donos originários. E aí a gente vai ver que indigenistas, né, que são estudiosos, né, especializados nas questões indígenas, eles vão defender a demarcação como um meio de proteger e preservar a cultura desses povos. Porque ao demarcar, o homem não pode explorar, não pode fazer nada que não seja nada, não pode fazer nada. Os indígenas têm total, como eu vou dizer, arbítrio sobre a terra, né? E a gente vê que grande parte, em grandes lugares, ainda é não regularizado, né? Um destaque aí, por exemplo, aqui para o Maranhão, lá em cima, né? Que é um dos lugares bastante não regularizado. Lá no Nordeste do Brasil também tem o Rio Grande do Norte, a Paraíba, que tem muitos lugares ainda, infelizmente, não regularizados. Ainda falando da questão indígena na atualidade, a gente vai chegar agora, né, da famigerada PL 490, que está acontecendo, essa discussão ainda nos nossos dias, né, nesse governo atual, nesses últimos anos dos últimos meses de 2023. Né? E aí a gente vê, né, que os indígenas, mais uma vez, eles estão imbuídos, eles estão na luta pelos direitos dele. Né? E a pergunta que se faz é: os povos indígenas têm o direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988? Essa pergunta é porque é justamente isso que a PL 490 propõe, né? Que os indígenas só ocupem as terras que eles já ocupavam ou que eles já disputavam nessa época. Mas os indígenas chegaram aqui, já estavam aqui quando o homem branco chegou. E aí, por isso que o marco temporal PL 490, ela é mais uma agressão aos direitos originários. Né? E nessa centro aí a gente vai ver, né, a deputada Sônia Guajajara, deputada e ministra, né, dos povos indígenas, nessa luta pelo não a essa PL 490. Né? E agora, ainda dentro da questão indígena atual, vamos pensar na educação indígena. Né? A educação indígena ela vai começar a ser contemplada, né, depois que a Constituição de 1988, como a gente viu, ela vai especificar o direito dos indígenas ali. Então, na década de 90, o Ministério da Educação ele vai estabelecer, né, diretrizes específicas para a educação escolar indígena. Nessa levada, né, a gente vai ter uma tentativa de abarcar, de direcionar recursos públicos para educar os indígenas. Né? Atualmente, muitas comunidades indígenas têm escolas que oferecem uma educação bilíngue. Esse bilíngue a gente tem que entender que é na língua daquela etnia e em português. A implantação, né, de uma política educacional específica para comunidades indígenas gerou, né, um aumento de jovens indígenas no ensino superior. Atualmente, a gente tem mais de 7 mil indígenas no ensino médio e mais de 5 mil indígenas no ensino superior.
E a importância disso, gente, é que o ensino superior é uma expansão da possibilidade, né, de que os indígenas aumentem a representatividade em funções de comando, né, em instituições públicas e privadas e também na política. Porque se a gente pensa que o mundo é patriarcal, machista e masculino desde sempre, a gente tem que ter em mente que isso se deve ao fato de os homens sempre terem preponderado no poder. O homem branco hétero performou e sempre advogou em causa própria, legislou em causa própria. Por isso se faz necessário que indígenas entrem na discussão pública, entrem no comando público, como a gente tem agora alguns representantes indígenas, né, sejam diretamente indígenas ou descendentes de indígenas, né, no mando do Brasil, no comando do país, para que se pense a partir da cosmologia deles, se pense a partir das necessidades deles políticas para o país. Chegando ao fim, né, a gente vai ver aqui, né, a foto do então deputado que virou deputado Ailton Krenak, hoje em dia é um pensador, um estudioso, um intelectual da causa indígena, né? E em 1988, quando se discutia, né, a Constituição, a nova Constituinte, Ailton Krenak faz um belíssimo discurso comovente, né? A gente pode ver na foto a emoção dele, né? Em que ele vai falar, dentre outras coisas, que o povo indígena tem um jeito de pensar, um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, para manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não coloca em risco, nem nunca colocará a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas. Quanto mais para vocês, aí está humanos, mas na verdade ele falou brancos. E aí tem mais um pedaço desse discurso dele nessa imagem. Né? E a proposta de atividade que eu trago, né, para a gente pensar um pouco mais a questão indígena na atualidade é assistir o vídeo de 8 minutos e alguns segundos no YouTube, nesse link que está aqui, né? Que vai justamente mostrar não só a performance do discurso do Ailton Krenak, conforme ele vai falando, ele vai tingindo o rosto de preto, que é uma pintura para a guerra, que é o que ele estava fazendo ali, guerreando só que intelectualmente, né? E aí a gente vê esse vídeo, né? Para a gente discutir nas próximas aulas as motivações dos protestos indígenas na época em que a Constituição de 88 estava sendo elaborada. E também para a gente pensar a respeito do discurso de Ailton Krenak na Assembleia, né, que ainda hoje é um grande pensador, é um grande ativista, é um grande teórico, né, e é um teórico prático, que ele vive isso, né? Então ele tem o chamado lugar de fala melhor do que certamente os pensadores homens brancos que tendem generosamente, né, a entender, né, a questão indígena. Digo generosamente porque a maioria, infelizmente, ainda não quer entender a necessidade de a gente dar voz, da gente fazer valer os direitos constitucionais desse povo, né? E em grande medida, gente, para quem não entende ou acha que os indígenas não têm direito a nada, é só a gente pensar que o que mantém a nossa existência é a natureza, né? E indígenas, nas suas terras, eles precisam diretamente da natureza, certo? E eles mantêm a natureza viva para se manterem vivos. Ao fazer isso, naturalmente, eles mantêm a nossa chance desse planeta não morrer, né? Então, não é só pela vida dos indígenas, que já é um motivo totalmente louvável em si, mas é pela existência de todos os brasileiros e pela sobrevida do planeta que as causas indígenas
têm que ser contempladas, têm que ser respeitadas, e a gente pode discutir isso melhor depois da visualização desse vídeo que está nesse link. É isso, espero que eu tenha me feito claro. Uma boa noite para vocês. Até logo.